Bem, meus amigos, a gente se encontra aqui na Câmara Municipal de Caucaia. Vamos conversar agora com a vereadora Enedina Soares, falar sobre Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio. Os pais têm que estar atentos ao quê? Bom, o suicídio é uma problemática social mundial, né? Por ano, o mundo perde em torno de 700 mil pessoas vítimas do suicídio. E é importante dizer que o suicídio é o último sintoma, né? Ele é a ponta de uma série de problemas que vem ocorrendo gradativamente, que são dados alguns sinais, né? Pessoas que colocam mensagens de despedida, que se isolam, mudança de comportamento, né? Então tem vários sinais que são dados, né? Que o suicídio não acontece de uma hora para outra. Tem fatos que acabam desencadeando, inclusive muitos deles, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Então, muitos estão associados a uma doença psíquica anterior. Então, é um processo. O mês de setembro é um mês que se intensifica a conscientização de prevenção ao suicídio, mas que é necessário que a gente rompa com os preconceitos, né? Se está sentindo algum sofrimento psíquico, que busque ajuda, que compartilhe com alguém da família, né? Que busque, que não fique sozinho, rompa com esse silêncio, buscar ajuda. Tratamento psicológico não pode ser visto como de forma preconceituosa, é uma necessidade. Há inclusive estudos que mostram que as doenças psíquicas, né, a depressão, ela vai ser a maior doença, né, até 2030, né? Então a maior incidência, inclusive maior que o câncer, maior que as doenças cardíacas. Exatamente, na pandemia, segundo a OMS, aumentou em 25% os casos de ansiedade, né? Então, o isolamento social, a distância das pessoas, né? A situação de mortes, aquele noticiário todo na televisão, aquelas tragédias, o luto constante, né? A perda de entes queridos, de amigos. Então, a ansiedade é algo que está cada vez mais presente, né? Se nós já tínhamos um quadro de adoecimento mental antes da pandemia, com a pandemia agravou. Então, por isso o Setembro Amarelo é tão importante, porque ele precisa estar dentro das políticas públicas, a necessidade de avançar na política de saúde mental. Os CAPs melhor estruturado, né? A rede de educação também tem uma assistência necessária, porque também os profissionais estão adoecidos, né? Estão sobrecarregados. Temos necessidade de mais profissionais da área da saúde mental. Então, uma série de ações que precisa ter esse olhar sensível. É importante a gente pedir ajuda, né? Se está em sofrimento, algo está lhe angustiando, você percebe que o seu comportamento está diferente, né? Você está se isolando das pessoas, né? Você chora com muita facilidade. Então, é necessário pedir ajuda, né? Há profissionais da área, né, que podem atender, inclusive há um número 180, né, que você pode ligar. Existem 3.500 pessoas voluntárias para escutar, né, para tentar orientar, para tentar auxiliar. Você pode procurar também um posto de saúde, que lá vão poder lhe orientar, lhe encaminhar para um CAPS, né, lhe orientar para um local que você poderá ter um acompanhamento, que não dá para sofrer sozinho. O adoecimento psicológico, ele é uma doença, né, ele não é um mimimi, não é uma frescura, é uma doença, e a gente precisa entender que doença precisa de tratamento. Então, a gente precisa ampliar para que tenha mais oferta de psicólogos, psiquiatras, que isso seja mais acessível às pessoas, porque a gente vê no nosso cotidiano quantas famílias que perderam entes queridos porque foi uma doença puxando a outra e acabou ocasionando o suicídio, e isso pode ser evitado. Qual é o projeto que a vereadora tem em relação a isso? Nós já apresentamos, né, que seja criado no município o mês oficialize, que o mês de setembro é um mês de intensiva campanha de conscientização, de prevenção ao suicídio. A gente precisa fazer com que as pessoas profissionais, servidores públicos, né, as pessoas que utilizam os serviços públicos, as pessoas precisam compreender quais são os sinais de adoecimento mental, porque muitas vezes sai como um traço de personalidade, né, é visto de outra forma, e a gente não consegue perceber a sutileza do adoecimento se a gente não tiver informação, e isso precisa ser amplamente divulgado. E outras perguntas o suicídio, né, a depressão não atinge só as pessoas ricas, não. Toda classe de pessoas vem acontecendo.
Exatamente. Claro que as pessoas mais pobres estão mais vulneráveis porque nem sempre conseguem ter o acompanhamento, o tratamento, mas não tem classe social, né? Todos nós estamos expostos, nossas famílias, então a gente vê vez por outra algum artista revelando, tornando público, né, seu drama pessoal. Às vezes você olha a pessoa rica, a pessoa que tem tudo na vida e ao mesmo tempo, né, não tem ânimo mais, perde o encantamento. Então isso é um processo de adoecimento que não tem classe social, né, não tem a aparência. Alguns segmentos estão mais expostos ao adoecimento, mas hoje, infelizmente, é um mal na nossa sociedade. O caso do cantor Wesley Safadão e também do humorista Whindersson Nunes, né? Por mais que tenha fama e tudo mais, mas eles estão cansados daquela sintonia, daquele vai e volta, e realmente cansa demais a memória. Exatamente, por isso que é importante que a gente tenha no serviço público, né, a garantia das condições de tratamento, para sobretudo os mais pobres terem acesso ao tratamento, porque eles, sendo ricos, vão atrás dos melhores especialistas, mas uma pessoa pobre, uma pessoa desempregada, que está sofrendo, inclusive adoeceu de tanta falta de oportunidade, né? Uma pessoa que está ali sofrendo por algum preconceito, um assédio no trabalho, né? Então isso leva ao adoecimento, o assédio moral leva ao adoecimento psíquico. E Calcaia precisa de profissionais como esse para fazer acompanhamento à sociedade que precisa, tão carente de profissionais como esses. A gente aqui agradece a vereadora, mais uma vez, as imagens de Regis Galego, Otávio para o Jornal Calcaia. Jornal Calcaia é credibilidade.